Boa noite, irmãos e irmãs. Parabéns, porque eu gosto de uma congregação que sabe cantar. E vocês sabem cantar, eu podia ouvir e é muito bom. Não, faz uma semana que estava numa igreja que quase ninguém estava cantando. E isso realmente é uma pobreza. Porque a igreja que tanto está cheia do Espírito Santo. Então, se enche com o Espírito Santo, Paulo diz à igreja de Éfeso, cantando salmos e hinos e louvores. Ok, a introdução já foi feita, então eu não preciso me apresentar. Eu vou dar uma apresentação, uma introdução, assim que vocês podem ter uma ideia do que aconteceu na história da igreja, especialmente no século XVII, o Sínodo de Dort, que aconteceu em 1618 e 1619, eu dei o título Em Defesa da Fé. Por quê? Faz, eu acho que já 2 anos, que nós registramos que nas livrarias estava chegando uma onda de literatura arminiana. E realmente tem uma editora aqui no Brasil, e recentemente eu li em um dos livros que eles publicaram, que eles estão fazendo isso de propósito, porque eles estavam perdendo influência das igrejas, por causa das igrejas reformadas aqui no Brasil, e calvinismo, que estava ganhando, especialmente então por meio da internet, muita influência, e eles decidiram para fazer um contra-ataque e para publicar então muita literatura. Eu acho que muito mais neste momento do que literatura reformada. Então, naquele momento eu disse, eu sou pastor das igrejas reformadas. Se eu não vou me levantar para defender a doutrina da graça, a doutrina reformada, então é melhor ir embora. Porque eu sou missionário aqui. Então, falei também junto com o pastor Lúcio, e nós falamos com a missão e começamos um projeto de falar mais, então, sobre o que aconteceu no Sínodo de Dort e assim espalhar em várias maneiras a doutrina da graça, como o Sínodo de Dort realmente defendeu e contra a heresia dos remonstrantes. Eu não vou dizer armínio, porque até os próprios remonstrantes, eu acho que sabem que há diferença entre Armínio, que morreu como pastor da igreja reformada, e os remonstrantes, os alunos dele. É como sempre, os alunos vão mais para frente do que o mestre, e eles começaram com a doutrina do sinergismo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu vou continuar. O sínodo começou em 1618, em novembro, e houve uma coisa que aconteceu naquela época, que apareceu uma cometa que assustou o mundo inteiro, especialmente lá na Europa. Porque não é somente uma estrela que está caindo, mas essa cometa, então, ficou mais ou menos 6 semanas visível. É inverno, então, muitas vezes, o céu sem nuvens. Então, a cometa ficou visível por mais do que 6 semanas, e todo mundo estava se perguntando o que é isso, porque não era a cometa de Halley. Neste momento, eu não sei que nome esse cometa tinha ou tem. Eu não li nada sobre isso, mas então foi extraordinário.
E as pessoas realmente estavam se perguntando, é um sinal de Deus? Cristo está voltando, porque eles fizeram conexão, né, com os magos, em novembro, dezembro, da pregação de Natal também, a estrela guiou então os magos para Belém e para visitar Jesus. É o dia final do mundo. Um dos poetas, ele era calvinista, poeta holandês, que é bem conhecido por causa dos seus provérbios a respeito da educação. Ele fez uma pequena poesia, eu traduzi, mas eu perdi completamente a rima. Isso é muito difícil para traduzir e até, ficar com a rima da língua original, que é holandês. Então ele fala sobre a cometa de Dort. Deus a deixa aparecer de novo nas nuvens, uma estrela extraordinária. Ela deixa o coração dos povos abatido e ansioso. Por causa disso, cada um para e se pergunta, com temor e tremor, o que isso significa? Venha, verdadeiro Filho de Deus. Venha, verdadeiro Sol. Venha e volta para a tua igreja. Desça agora com teu Espírito e poder divino no local onde se faz o teu serviço. Feito em janeiro de 1619. Então ele estava pensando no sínodo que já estava se reunindo ali e tratando os assuntos dos remonstrantes. O nome dele é Cats. Na Holanda ele se chama Painho Cats. Ele é bem popular. Então, o sínodo de Dort, como já disse, então começou em novembro. Nós temos paralelo, duas imagens, então, iguais. Deixe-me dizer alguma coisa, então, sobre a constituição desse sínodo. Você pode ver, então, são muitas pessoas aqui. Aqui foram os ingleses, os delegados de Inglaterra. Aqui tem ninguém, oficialmente os delegados de França, que a último momento então não receberam licença do rei para ir para a Holanda. E isso tem a ver porque França, em setembro de 1618, começou a Guerra dos 30 Anos, a guerra da Igreja Católica, dos católicos, contra os luteranos em Alemanha e contra os calvinistas no Palatinato. E ele não queria misturar essas coisas, então proibiu a presença dos delegados de França lá no sínodo. Aqui tem os delegados de Genebra, de Suíça, Hessen, na Alemanha, Emden, também Alemanha, Nassau, Alemanha, e ele estava nesse lado. Aqui você tem os Huguenots. Os Huguenots são os franceses que fugiram de França por causa das perseguições e receberam a licença para criar igrejas francesas lá na Holanda. Neste lado, então, você tem os delegados dos sínodos dos estados de Holanda e aqui os professores, delegados das universidades, e neste lado os políticos. Eles estavam lá para testemunhar o que estava acontecendo. Eles não participaram dos debates só para manter a ordem. Ele estava bem interessado nisso porque, como o pastor Lúcio já disse, a Holanda, em 1618, estava na beira de uma guerra civil. Que o príncipe Maurits
que diz, então, vocês têm que resolver a situação. Então, chamam um sínodo para resolver essa questão doutrinária, para que as discussões parem e nós podemos continuar em paz nesse país. Aqui, então, são os demonstrantes que foram chamados para aparecer perante essa reunião. E aqui é a mesa do sínodo. Certo? Próximo. O sínodo nós podemos localizar entre duas outras reuniões, concílios, sínodos. O Concílio de Trento, que foi em 1545, 1563, e o Sínodo de Westminster, o Concílio de Westminster, em 1643. O primeiro começou a contra-reforma, que realmente a Guerra dos 30 Anos é um efeito disso. Então a situação piorou. Depois, então, o Sínodo de Dort, 1618, e aqui podemos ver, Westminster, a reforma continua. Eu vejo uma linha entre o que aconteceu em Dort, que foi decidido em Dort, e também o que foi decidido em Westminster, que tem a ver com os documentos da Igreja Presbiteriana, também os documentos, Confissão de Westminster. O coração da questão, bem resumido, Trento defendeu o sinergismo. Deus e o homem estão cooperando. Deus faz um apelo e o homem reage. E Dort, eu ia dizer, só a Deus a glória, monarquismo. Então, a graça, só a Deus a glória, só a graça de Deus. E Deus, então, realmente está trabalhando neste mundo. E não é uma cooperação. Mais uma vez, sim. O sínodo, eu já disse, então, tem vários participantes: Inglaterra, França, Suíça, Genebra. Então, no início, quando nós começamos, eu chamei esse sínodo um sínodo internacional. E muitas vezes na literatura você ainda pode ver isso que se chama esse sínodo um sínodo internacional. Isso é uma parte. Depois vai aprender, é um sínodo com caráter, um aspecto internacional, mas não pode voltar ainda, por favor. Com aspecto internacional, por coisa dos participantes, dos delegados dos outros países. E pode continuar. Mas o sínodo em si era um sínodo de Holanda. É um sínodo das igrejas holandesas que pediram então ajuda, precisavam de ajuda, igrejas novas, eles precisavam de ajuda, então por isso eles fizeram contato com as igrejas no exterior. Eu acho que para, no primeiro lugar, avaliar e confirmar a fé reformada contra a heresia dos demonstrantes, que também estava criticando as confissões da igreja, o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga, e isso tinha a ver com a doutrina, a heresia que estava na cabeça deles, mas eles nunca queriam dizer claramente o que eram os pontos críticos, e isso então frustrava as igrejas, os líderes das igrejas muito. Por isso eles foram chamados para explicar qual era crítico deles, quais foram as críticas deles então a respeito da doutrina, do Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, e para se expressar claramente a respeito disso. Chamaram também as outras igrejas, porque a doutrina pertence não somente à igreja de Holanda, mas a todas as igrejas reformadas. Então, é a fé católica. A igreja também é católica, universal. Eu acho que também o desejo de ser justo e evitar paritarismo, porque, de fato, foi um conflito entre calvinistas
reformados e remonstrantes, tudo da mesma igreja, que tem um tamanho considerável. Se a igreja, o país quase está entrando numa guerra civil, então não é uma pequena coisa. E também fortalecer os laços fraternais com as igrejas reformadas no exterior, que, como eu já disse, estavam sendo ameaçados pela contra-reforma, nesse caso, a Guerra dos 30 anos. Então, objetivos: julgar a questão do demonstrantismo, então, fortalecer a doutrina da graça, fortalecer os laços fraternais e ajudar as igrejas novas na Holanda a respeito do regimento e a tradução fiel da Bíblia em holandês. Um pouco sobre a situação política, porque nós não podemos negar que a política, então, é um aspecto que nós não podemos negar nessa situação. Nós vivemos na época da Contra-Reforma, depois 30. A Holanda protestante, então estava em guerra contra a Espanha, já desde 1566 até 1648, nós conhecemos a Guerra dos 80 anos. É muito tempo, se você está pensando sobre isso, uma guerra de 80 anos. E no certo momento, então, os holandeses estavam ganhando, então a Espanha queria uma trégua. As igrejas reformadas não eram em favor, mas pelo político de Oldenbarneveld, que era remonstrante, que estava em favor da paz e de tolerância, então ele conseguiu uma trégua de 12 anos entre Holanda e Espanha, 1609 até 1621. E como já durante a trégua, então, as tensões, as discussões, então, aumentaram. Eu digo agora, entre os criptocatólicos, eu chamo os remonstrantes os criptocatólicos, porque eles continuam com pontos doutrinários que também se encontram na Igreja Católica, especialmente no meio dos jesuítas. E os calvinistas estão contra remonstrantes e, como disse, quase uma guerra civil. Remonstrantes queriam tolerância, paz com os católicos, mas os calvinistas não mais. Eles já há 60 anos eles sofreram e não queriam mais voltar no domínio da Espanha, das perseguições religiosas e também da pressão da Inquisição. E então, porque politicamente ele estava falando sobre isso, não, mas é bom para ter tolerância, paz. Quando a Guerra dos 30 anos começou em setembro de 1618, os calvinistas sabiam, nunca vai ter paz. Porque agora eles estão atacando os nossos irmãos na Alemanha, os luteranos, igrejas de luterano, e então até os do Palatinato. Os delegados do Palatinato estavam lá, não podiam mais voltar. E acabaram com as igrejas reformadas no Palatinato, por causa da Guerra dos 30 anos. Foi uma das guerras mais sangrentas, mais violentas que nós conhecemos. Próximo, por favor. Então, para dar uma ideia sobre a Europa nos séculos 16 e 17, é azul, roxa. Isso é luterano, a influência das igrejas luteranas, Alemanha, Noruega, Suécia. E o que é amarelo? Então é a igreja católica, Irlanda, Espanha, França. Aqui que é um pouco mais roxa clara, Genebra, influência de Calvino em França, Holanda também e Escócia. Inglaterra é a igreja anglicana
Isso são os irmãos Breton Moravia. E a situação especial. Hungária, também influência de Calvino. Então, assim foi mais ou menos a situação lá naquela época. Então, dá para ver um pouquinho o conflito entre Espanha e Holanda. Certo? É outra imagem. A respeito da remonstrância, eu coloquei aqui, se quer ler, nós colocamos isso também nessa edição dos cânones de Dort, mas eu só queria mostrar alguma coisa, porque a remonstrância, inicialmente, você ia dizer, qual o problema? De certa forma, foi bem formulado. E você não ia dizer logo, olha, que clareza. Não. Os amigos de Armínios, então, escreveram a sua declaração de fé, que eles chamaram remonstrância, protesto, que tem 5 pontos. Por isso também, os cânones de Dort têm 5 pontos, porque são as respostas do sínodo, ou 5 pontos da remonstrância. Só vou ler, então, vamos ver o primeiro ponto, por exemplo. Que Deus, por um decreto eterno e imutável em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger, dentre a raça caída e pecadora, para a vida eterna, aqueles que, através da sua graça, creem em Cristo Jesus e perseveravam na fé e obediência, e que, opostamente, resolveu rejeitar os inversos e os descrentes para a condenação eterna. João 3,36. A maioria que ia ler isso e dizer qual é o problema. Isso não é doutrina reformada. Só que quando você vai ler, não sei como é, no ponto 4, você vai descobrir o pequeno serpente que está na grama. É uma expressão holandesa, né? Tem uma coisinha, o veneno está no rabo. Pensa no escorpião. Esta graça, ponto 4, foi causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem. De forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem essa graça cooperante. Não é? Essa palavra cooperante já também, no contexto, então vai mostrar alguma coisa. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Todavia, quanto ao modo operante desta graça, não é irresistível. Quer dizer o quê? O homem, então, pode resistir da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. E isso, então, deixou vários pastores reformados. O que é isso? Eles reagiram e começaram a analisar. Já sabia um pouco mais, porque Armínio, na sua época, ele pregou também, por exemplo, sobre a carta aos Romanos, e já várias vezes ele teve conflito com Pedro Plâncio, outra pastor reformada em Amsterdão, que realmente diz, um momentinho, tem coisas erradas aqui. Os remonstrantes que foram citados, que apareceram, ou devia aparecer em Dort, foram então essa lista de nomes. Não vou ler todas as pessoas. O que é mais importante, a imagem aqui é de Simão Episcópio. Ele era bem inteligente, ele era o líder dos remonstrantes e ele então falava durante as reuniões. Mas eu ia dizer o rei dos remonstrantes, porque Armínio já faleceu em 1609. Mas o amigo de Armínio, Uitenbogard, João Uitenbogard, que era o capelão de Maurício de Nassau, o príncipe, e num certo momento, então, Maurício, então,
não aguentou mais e não participou mais nos cultos de Uitenborg. Junto eles estudaram, Armínio e Uitenborg, junto estudaram em Genebra, espécie de Beza. Uitenborg então recebeu uma posição bem importante, mas ele ouviu, ele notou o que ia acontecer, que esse sínodo ia acontecer, mas também Maurício de Nassau, ele pegou os líderes e João Uitenborg, ele fugiu. Ele foi para Antuérpia e ficou lá, e dali, neste momento estou lendo a biografia dele, mas dali ele estava realmente organizando todo o movimento dos remonstrantes e ficou numa grande distância porque ele não tinha coragem para voltar para a Holanda. Mas é o homem mais importante, eu acho que, dos remonstrantes daquela época. Depois dele, Simão Episcópio. Eu coloquei esse também, tem a remonstrância, tem a contra-remonstrância, a reação então dos reformados, mas em 1613, então, depois de 2 anos de discussões, foi feita uma declaração breve e simples sobre as diferenças entre remonstrantes e contra-remonstrantes. Eu coloquei aqui para, talvez mais fácil para ter uma ideia. A eleição acontece baseada numa fé prevista. Deus prevendo a fé de uma pessoa, é assim vai escolher. Ou a fé é fruto da eleição. A primeira posição é dos remonstrantes e a segunda posição é das igrejas reformadas. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos e verdadeiros crentes de acordo com o plano de Deus, igreja reformada, ou se estende a todos os homens, até aqueles que não creem e não se convertem e continuam e morrem assim. 3. A graça é irresistível. Nós podemos resistir à graça de Deus. 4. Qual é o papel do livre-arbítrio? Lutero já lutou contra isso e essa questão está voltando aqui. O que significa a perseverança dos santos? O verdadeiro crente pode pedir a sua salvação? Só para ter uma ideia. Essa mais outra. Então, a mesa. Já apontei ali atrás. Tem uma imagem que está faltando, é de Sebastião Daman, mas tem Jacó Rolandos. Essa foi um homem muito importante, João Bohrman, moderador, tinha a maior barba de todos e foi considerado também barba então mais bonita de todos. Mas era costume naquela época. E tem também Festes Hómios e Hermão Foquelhos. Posso? Como diz, o moderador, e ele é o único que tinha um secretário particular, Gilianos Amésios, que é um puritano bem conhecido. E ele era pastor da igreja inglesa em La Haia. Então ele é muito importante porque ele poderia mediar entre os ingleses, a delegação de Inglaterra era muito importante. O pastor, não, o rei, é Tiago, porque é James the First, mas se fosse traduz com Tiago, é completamente outro nome, então, no meu ver. Mas o rei Tiago, ele realmente acha muito importante tudo que está acontecendo na Holanda. Por quê? Porque ele estava também lutando contra a Espanha. Ele cria um aliado ao seu lado, ele não cria a Espanha lá no outro lado do que se chama o canal, o mar que estava separando a Holanda e a Inglaterra. E ele cria realmente um grande aliado, porque então ele mandou uma delegação, eu ia dizer, bem
equipado, homens bem inteligentes. Uma era bispo, então esse bispo tinha realmente uma posição importante nessa reunião e foi um dos poucos que tinha coragem para, às vezes, levantar a sua mão e dizer: momentinho, assim não é. O Bohrman, por exemplo, eu acho com boa intenção, no momento que eles queriam tratar os assuntos, ele já preparou, ele fez trabalho em casa, eu acho que junto com Amésias, seria bem interessante para investigar a influência de Amésios em Bohrman, porque Amésios era um teólogo que já tratou essas situações, questões da predestinação. Então nós temos, neste momento, eu acho que as últimas pesquisas dá a ideia que houve uma grande influência de Amésios também em Bohrman, mas ele preparou as coisas e queria apresentar: irmãos, vamos fazer isso assim, 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 eu já fiz algumas coisas, então vamos. E naquele momento, então, o bispo disse: momentinho, assim não se faz. Vai fazer uma comissão, essa comissão vai preparar, então, as propostas, essas propostas vão para as delegações, para os delegados que vão tratar e vão dar as suas reações. E assim, não foi que assim, eles tomaram decisões. Nós sabemos que tem, às vezes, 4, 5 edições, que todos são guardados. Todo o material é guardado. Então, tem 5 edições, às vezes, de um capítulo, ou dos artigos. Então, que realmente teve uma ida e volta entre a mesa, a comissão que estava se preparando as coisas e as delegações. Então, nós temos até as opiniões de todas as delegações de Hessen, de Genebra, de Inglaterra, sobre vários assuntos. É uma fonte de material. Realmente, tem muitas teses neste momento que poderiam ser desenvolvidas. Essa mais outra, a comunicação, sim. As pessoas poderiam se perguntar: rapaz, Inglaterra, França, Genebra, Alemanha, Emden, Holanda, vários sotaques também na Holanda. Como eles poderiam se comunicar? A língua era latim. Naquela época, a língua universal das universidades, tanto dos pastores como também para os presbíteros e os políticos, que quase todos têm nível superior. E muitos advogados lá também presentes. Então, eles podiam se comunicar bem. Há atos, documentos, então, foram escritos em latim. Então, o moderador também falava latim. Quando ele estava expulsando os remonstrantes chegaram logo no início, mas ele estava atrapalhando as reuniões. Porque o que eles queriam que o sínodo ia tratar a questão da dupla predestinação. Hoje, próximo palestra, eu vou dizer um pouco mais sobre isso. Eles queriam que o sínodo ia tratar a dupla predestinação. E o sínodo diz: não, vocês estão aqui. As heresias de vocês nós vamos tratar, porque vocês estão perturbando as igrejas. Então o sínodo não queria entrar nesse conflito. Então eles, cada vez de outra maneira, eles estavam atrapalhando essas reuniões, até que os políticos, porque eles estavam bancando isso, disseram: para. Então, quando Bohrman tomou essa decisão, ele teve que contar tanto com os políticos, como também com os delegados, até de Inglaterra, e eles todos concordaram: assim nós não vamos ter resultados. Manda embora e nós vamos pegar todos os documentos, porque tinha bastante documentos então por escritos, e nós vamos avaliar a doutrina deles baseado nos documentos. Então, no dia 14 de janeiro, a gota de água, então, transbordou a balde. É uma expressão de vocês também, certo? Às vezes eu estou traduzindo a expressão de uma deles.
ele diz, iti, dimitimi, exit. Ele foi criticado depois, mas foi pelo tom que ele usou. Ele alterou a voz. Bom, até aqui no Brasil não se faz isso. Se você vai fazer isso, então já pode receber críticas. Então ele recebeu também crítica que ele se alterou e isso eles não gostaram. Mas como já disse, não foi uma decisão somente do moderador. Teve a aprovação dos delegados, dos políticos. Mais a ata. Então, essa é a nova edição que está agora sendo publicada. O projeto DORT 400, então na Europa, na Holanda, eles se organizaram, especialmente a biblioteca de Emden, e eles se organizaram, então eles vão publicar, até agora só a ata do sínodo foi publicado, mas eles vão publicar todos os documentos, tanto dos remonstrantes, como também das igrejas reformadas, dos delegados, e todos os documentos, vários em latim, alguns holandeses. Vai ser mais de 12 volumes de 1000 páginas. É uma obra realmente num nível para a universidade, porque cada obra custa mais ou menos R$800. Estou olhando para Toca Chique porque eu sei que ele gosta, mas, rapaz, tem que poupar um pouco de dinheiro. Vender mais livros ainda. Isso seria boa combinação. Você vende mais livros reformados, então assim para defender a doutrina da graça, e assim você pode conseguir essa obra que realmente você vai adorar. Então, existe uma tradução em francês. Naquela época foi feito já. Por quê? Porque os franceses não estavam lá. Então, eles fizeram a tradução em francês, enviaram para as igrejas francesas, e as igrejas francesas aprovaram a doutrina. E assim também uma tradução em holandês para os delegados, para as igrejas na Holanda. Certo? Bom, só para concluir, quais são as bênçãos do sínodo de Dort? Eu acho que no primeiro lugar, eu acho que alguém vai falar sobre isso também, a consolação dos cânones de Dort. Eu vi alguma coisa sobre isso. Ou foi publicado um livro. Eu vi. Não, mas você não mostrou um livro, talvez. Eu acho que Toca Chique me mostrou um livro sobre o lado pastoral do sínodo de Dort, foi assim. Eu, agora 2 anos mais intensivo trabalhando com os sínodos de Dort, os cânones de Dort e também estudos bíblicos a respeito disso. Para mim, o respeito para o lado pastoral desse documento cresceu enorme. Eu acho que realmente, se você vai se aprofundar nisso, tem muita consolação para o crente. Especialmente nesse sentido, Deus é fiel. O que Ele começa, Ele vai fazer, Ele vai terminar. E não existe que, então, o verdadeiro crente, o eleito, pode perder a sua salvação. O que, então, os remonstrantes estão defendendo. Outra palestra, vou dizer um pouco mais sobre isso. Então, fortaleceu a posição das igrejas reformadas na Holanda, no exterior. Muito importante, então houve uma confirmação, aprovação internacional das confissões, confissão belga e catecismo de Heidelberg, que até agora funcionam dentro das igrejas reformadas, tanto na Holanda como também no Canadá. Eu mesmo agora estou dando aula, eu estou ainda usando esse catecismo de Heidelberg. E essa semana passada eu expliquei a um aluno que está começando o porquê. Então, houve também agora a definição dos 5 artigos contra os remonstrantes, os cânones de Dort. Dort também organizou a vida eclesiástica das igrejas reformadas na Holanda, o regimento de Dort. Isso foi feito sem, naquele momento, os delegados do exterior já saíram.
eles não tinham influência no regimento. Foi definida a relação entre a igreja e o Estado. O governo da Holanda patrocinava as igrejas reformadas. E isso ia continuar, porque os políticos, então, realmente queriam um dedo cheio de influência nos conselhos. Eles não estavam livres mais para chamar qualquer pastor. Eles queriam evitar os problemas. Já tive tantas discussões dentro que estava perturbando também as cidades. Então eles queriam realmente saber quem vai chegar aqui e como vai ser. Então eles fizeram uma tradução oficial da Bíblia, que se chamava The Statenvertaling, e The Statenvertaling, a tradução dos estados, que tinha na Holanda o mesmo valor como King James na Inglaterra, que realmente foi considerado, uma tradução que eu acho que moldou também a linguagem lá na Holanda. E então estimulou indiretamente a guerra contra a Espanha e o catolicismo. Se os remonstrantes teriam ganhado, então o efeito seria tolerância, quer dizer, a existência da Igreja Católica e continuar dentro na Holanda, e lado ao lado, bom, a Guerra dos 30 anos, como dizer, atrapalhou esse plano dos remonstrantes, porque já ficou claro, não vai ter paz com a Igreja Católica, com Espanha. E por isso, então, os reformados se prepararam para o fim da trégua, 1621, a trégua parou, e eles fizeram outro esforço, eles já fizeram a mesma coisa, eles fizeram companhia a Companhia do Leste dos, como dizer, Unidos, como dizer, é uma companhia comercial das Índias Ocidentais, e também então tem orientais. Então eles já quebraram o poder de Portugal em Ásia. Isso já aconteceu em 1604. Por isso também Portugal e a Espanha perderam muito dinheiro por causa do comércio dos holandeses, e o dinheiro de Espanha servia para bancar a guerra. Então os holandeses disseram: olha, se nós queremos acabar com essa guerra, então devemos também cortar o umbigo cordial, né? O fonte, mas eu estava pensando no... Sim, isso, certo. O cordão umbilical. Rapaz. Porque muito dinheiro vinha da América do Sul. Realmente, nós temos, como criança, então foi realmente as histórias da Guerra dos 80 anos, contada pelo professor na escola, todo mundo. E nós temos uma história de Piet Hein, Pedro Hein. O nome dele é Klein, pequeno, mas as ações dele, as vitórias dele eram grandes. Ele cativou então a frota de prata de Espanha. Cada 2 meses, uma frota de prata foi para a Espanha. Ele pegou que era milhões. Então isso realmente foi um grande bafo. E quando os holandeses descobriram isso, então eles invadiram Bahia em 1624, ficaram lá alguns meses, depois os portugueses logo pegaram de volta.
E os holandeses voltaram e levaram consigo também os índios brasileiros. Não como cativos, mas realmente porque eles logo fizeram bons contatos com os índios, porque um dos princípios dessas companhias era espalhar também o evangelho e libertar os brasileiros. Assim está escrito, libertar os brasileiros, e com os brasileiros eles pensavam nos brasileiros, os índios, os indígenas, que estavam também, como a Holanda, embaixo da supervisão, quer dizer, da perseguição da Inquisição e do domínio de Portugal. A missão holandesa aqui no Brasil, naquela época, então tinha mais sucesso no meio dos indígenas. Tem um catecismo que mas ninguém sabe onde está. Um catecismo na língua indígena dos Oi? Sim, do Tupi, índios. Eles tinham muita influência, e quando os holandeses saíram, nós sabemos que a população dos índios caiu drasticamente. Perseguição da igreja, e os portugueses perseguiram, porque eles não queriam, eles sabiam muito bem, se você ia ter calvinistas, indígenas, lá na sua própria terra, ia dar muito dor de cabeça. Então eles quase acabaram com as igrejas calvinistas no meio dos índios. Assim, existe então uma ligação entre Dort e Brasil holandês. Mas eu vou depois pesquisar isso em outro momento. Assim você sabe mais ou menos o que aconteceu tantos anos atrás, os pontos importantes, mas com certeza nós vamos ouvir um pouco mais dos outros palestrantes.